Pessoal, vamos para mais uma aula de projeto elétrico residencial. Vocês viram a aula 1, agora nós vamos para a aula 2. Prestem bastante atenção e fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica. Bom, a planta baixa que eu vou trabalhar com vocês é essa planta baixa que vocês estão vendo, dormitório 1, dormitório 2, copa, cozinha, né? E na aula de ontem eu já tinha feito alguns levantamentos das principais dúvidas. Hoje eu retomo com mais outras dúvidas que surgiram dos alunos que estão acessando o canal do YouTube. Então essa planta é a planta baixa que nós vamos utilizar para tirar algumas dúvidas. A primeira dúvida que sempre os alunos mandam para mim, como calcular a corrente por circuito? Aí eu vou fazer para vocês um exemplo aqui baseado na planta anterior. O circuito 1 da planta anterior é circuito de iluminação, como vocês estão vendo aqui. Circuito 1 é circuito de iluminação, 620 VA, circuito 2, 460 VA, circuito 3 foi dividido naquela planta, 1900 VA, que é circuito de TUG, circuito 4, 1900, também circuito de TUG, circuito 5, 1500 VA distribuído, que é circuito de TUG, circuito 6, 1600 VA, também de TUG, que são tomadas de uso específico. Tá? Circuito 7 é o circuito do chuveiro, é 6.500 watts. Como que eu calculo a corrente de circuito? Uma vez divididos esses circuitos, como que eu calculo a corrente? A corrente do circuito de iluminação, o que é a corrente? É a potência aparente dividido pela tensão. Nós vamos estar trabalhando com tensão de 220, né, que é a alimentação monofásica de Brasília. Então, eu vou pegar 620, vou dividir por 220, tem a corrente de 2,81. E vou fazer isso para todos os circuitos. Olha bem o circuito 7 do chuveiro. Eu vou pegar 6.500 watts, porque 6.500 watts vai equivaler a 6.500 VA. Porque o chuveiro tem fator de potência 1. Ele é uma carga puramente resistiva. Então, watts igual a VA. Então, vamos pegar, a corrente vai ser a potência 6.500 dividido por 220, vai me dar uma corrente de 29,54 amperes. Então, essa tabela representa a divisão de alguns dos circuitos aqui e a corrente por cada um desses circuitos. Essa é a corrente de circuito. No entanto, pessoal, é importante não só basear na corrente do circuito, fazer o dimensionamento dos condutores e dos disjuntores baseado na corrente de projeto, que é essa corrente que eu estou apresentando para vocês, que é a corrente corrigida. Corrigida em função do fator de temperatura, onde eu estou passando o mouse, e o fator de correção de número do circuito. Então, eu vou pegar a corrente de circuito e dividir por FCT, que é o fator de correção de temperatura, vezes fator de correção de número de circuito. Bom, aí aqui, em função das dúvidas que vocês estão tendo de dimensionamento de projeto elétrico residencial, eu tenho aqui algumas dicas da quantidade de circuitos por eletroduto. Vamos trabalhar, e é o ideal, que a gente trabalhe com um número máximo de circuitos por eletroduto. Circuitos por eletroduto. Nesse exemplo, eu vou colocar para vocês, vamos trabalhar com no máximo 3 circuitos por eletroduto, seja 3 circuitos de TUG, seja 2 circuitos de TUG e 1 circuito de iluminação, mas vamos trabalhar no máximo 3 circuitos por eletroduto. Do outro lado, vocês estão vendo que eu vou trabalhar com um número máximo de circuitos por eletroduto de TUI, um único circuito de TUI. Ou seja, um único, na verdade, não um único circuito, um único eletroduto para todas as cargas de uso específico. Isso é uma dica que eu passo para vocês, tá? Porque isso facilita até no lançamento dos condutores na hora de estar executando o projeto. Então, eu vou trabalhar no máximo com 3 circuitos para TUG e iluminação e aqui no máximo um circuito por eletroduto quando for TUI. E aqui eu tenho a tabelinha que mostra o fator de correção de número de circuito. Para um circuito por eletroduto, o fator de correção é 1, então a corrente praticamente vai ser, a corrente é igual à corrente de projeto. Aqui para 2 circuitos 0,8, para 3 circuitos 0,7. Vocês podem, pessoal, fazer o dimensionamento, como eu vou fazer aqui, para 3 circuitos.
Ah, na hora de fazer a distribuição, professor, teve um trecho lá que teve 2 circuitos. Não tem problema. Você já fez para o máximo, não é? Então, a gente trabalha com um máximo de 3 por eletroduto e pode ser dimensionado tudo para 3. Na prática, eu vou usar esse circuito aqui com 2. Não, você já fez o dimensionamento para 3, não existe problema algum. Para TUI, tomadas de uso específico, vamos trabalhar com um único circuito. Aqui vocês têm o fator de correção de temperatura. Nós estamos trabalhando aqui com cabo de PVC com temperatura de 30 graus. Olha o fator de correção. Nós vamos trabalhar com o fator de correção 1. No caso do número de circuito carregamento, nós vamos trabalhar com 3 e 1. 3 para agrupamento de circuitos de TUG e iluminação, ou só de TUG. E aqui para circuito de tomada de uso específico, chuveiro, por exemplo. Então, essas duas tabelinhas vão me permitir calcular a minha corrente de projeto, que é a dúvida que todo mundo está tendo. Tendo essa dúvida, gente, faz como eu estou mostrando para vocês. Faz todo o projeto com um trecho de eletroduto, no máximo 3 circuitos. Mas que tipo de circuito? TUG e iluminação misturado ou TUG juntos? Para TUI, se tiver 4 cargas de uso específico, leve um eletroduto para cada uma dessas cargas. Isso facilita, né, o projeto, facilita o lançamento dos condutores. Agora, como calcular essa corrente de projeto? Todo mundo pergunta, como que eu calculo essa corrente de projeto? Bom, a corrente de projeto, como vocês viram anteriormente, ela é a corrente do circuito dividido pelas correções de temperatura e correções de número do circuito. Aqui, essa tabela é a tabela que a gente tinha da divisão daquela planta, vista no início do slide. Circuito de iluminação, qual é a corrente de circuito? 2,81. Circuito 2, 2,1. Circuito de chuveiro, qual a corrente do circuito? 29,54. Como que eu calculo agora a corrente de projeto? Eu vou considerar, pessoal, o máximo de um carregamento de 3 para o circuito do circuito 1 até o circuito 6. Eu vou considerar carregamento 3. Se o carregamento é 3, eu vou voltar no slide anterior. Se o carregamento é 3, quanto é que vale o fator FCNC, fator de número de circuito de agrupamento? 0,7. Então, eu vou voltar lá, se é 0,7, eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou dividir do circuito 1 ao circuito 6, cada um eu vou dividir por 0,7. Então, eu vou pegar 2,81 dividido por 0,7, vai dar 4. 2,1 por 0,7 deu 3. 8,64 por 0,7 deu 12,34. Lembrando que o fator de correção é 1. 8,64 dividido por 0,7, 12,34. No caso, vou fazer isso para todos os circuitos. No caso do circuito 7, que é um circuito de chuveiro, eu dou a dica, levar sempre um único eletroduto. Então, o agrupamento é 1. Então, a corrente de circuito passa a ser igual à corrente do projeto. Pronto, vocês observaram que existe uma diferença entre a corrente do circuito e a corrente do projeto. A corrente do projeto é que eu tenho que considerar no dimensionamento de condutor e disjuntor, porque ela é a maior corrente, porque ela considera os efeitos de agrupamento, né, que vários circuitos passando no cabo e o efeito da temperatura. Ok, pessoal? Então, sanada essa dúvida, muitas pessoas às vezes me mandam um e-mail solicitando informações mais detalhadas sobre a corrente de projeto. Bom, agora, munido da corrente de projeto, muita gente pergunta, como eu vou fazer o dimensionamento do disjuntor e do condutor? Vou mostrar aqui um exemplo rápido, como que eu vou dimensionar. A gente dimensiona os disjuntores baseado em duas inequações, que é a primeira e a segunda, onde eu estou passando o mouse. A primeira equação, a corrente de projeto tem que ser menor ou igual à corrente nominal do condutor, IN, ou menor ou igual à corrente nominal, e menor ou igual à corrente Z. E Z é a corrente de capacidade de condução do condutor. E B é a corrente de projeto que nós vimos anteriormente. E N vai ser a corrente nominal do disjuntor. E 2 é a corrente, né, de atuação do meu disjuntor. Como os disjuntores, essa corrente I2 tem que ser menor ou igual a 1,45 de Z, nós vamos escolher um disjuntor
geralmente que trabalha sempre com 1.45 de Z. Aqui eu tenho uma tabelinha resumida, extraída da NBR 5410, que é a seção nominal, né, fios de 1,5 até 25 milímetros, que é no nosso exemplo que eu não preciso mais. Eu tenho a corrente no condutor, para 1,5, 17,5, para 2,5, 24, 32 e assim sucessivamente, para circuito monofásico e bifásico. E aqui do lado, para circuito trifásico. Quanto que deu a corrente de projeto? Está aqui na tabela. Circuito 1 deu 4 amperes. Circuito 7 deu 29,54. E eu vou usar justamente um exemplo do circuito 7. Eu vou dimensionar o condutor para o chuveiro. Qual vai ser o condutor para o chuveiro? Utilizando a capacidade de condução do meu condutor, o chuveiro é um circuito monofásico, eu vou utilizar aqui, olha, monofásico, vou utilizar um condutor de 4 milímetros. Esse é o método da capacidade de condução, de corrente. Então, feito isso, eu vou dizer o seguinte, para 29,54 amperes, a capacidade de condução do condutor, máxima é 24,54. Então, eu vou utilizar um condutor de 4 milímetros. Porém, existe um segundo método que eu vou mostrar para vocês, na aula lá de queda de tensão eu mostrei, que é o segundo método que a gente tem que verificar, que é o método da queda de tensão. A gente tem que escolher por 2 métodos, a capacidade de condução, que está aqui mostrado na tabela, e a queda de tensão. A queda de tensão admitida nos circuitos terminais, que são esses circuitos monofásicos, é 4%. E no meu exemplo, eu vou considerar que o chuveiro está a 30 metros do meu quadro, onde eu escolhi naquela planta inicial, eu escolhi o quadro e o chuveiro está a 30 metros do quadro. Para isso, é necessário calcular a seção transversal do condutor, onde eu estou mostrando pela essa equação aqui, a seção do condutor tem que ser maior ou igual a 200, que multiplica ρ, que multiplica o somatório de LC vezes IP. IP é a corrente de projeto, LC é o tamanho da linha. Delta VC é o quê? É a queda de tensão na linha. E VF é a tensão da fase. Isso aqui, essa equação eu utilizo para circuitos monofásicos e bifásicos. Se eu aplicar a corrente de 29,54, olha, IP 29,54, LC, que é a distância do chuveiro ao quadro, 30, então vai ser 29,54 vezes 30, vezes ρ. Quem é ρ? Resistividade do condutor, que é de cobre, é 1/56. Então, vai ser 29,54 vezes 30, que multiplica 1/56, que multiplica 200. E divide por delta VC. Quem é o delta VC? 4. 4 vezes a tensão de fase. Quanto é a tensão de fase? 220. Fazendo esse cálculo, vocês vão encontrar que a seção transversal do condutor tem que ser maior ou igual a 3,54 milímetros quadrados. O que significa isso? Que o condutor que eu escolhi pelo método da capacidade de condução, ele também adequa ao de queda de tensão. Então, se os dois, vamos dar um exemplo. Se eu tivesse calculado pela queda de tensão que o meu condutor deveria ser maior ou igual a 6 milímetros e o de capacidade de corrente de condução tivesse dado um fio de 4 milímetros, eu não poderia usar um de 4, eu teria que usar um de 6 milímetros. É um exemplo, tá? Então, a gente tem que testar os dois métodos. O método de capacidade de condução, de corrente, né, que nós vimos aí, que eu mostrei, e agora pelo método de queda de tensão. A gente tem que escolher o condutor que atenda simultaneamente os dois métodos. Bom, o condutor utilizado, então, é um condutor de 4 milímetros e o disjuntor de 30. Por quê? Olha, olhando na inequação, quanto vale a corrente de projeto? 29,54. Tem que ser menor ou igual a IN, menor ou igual a IZ. Qual que é o IZ do condutor? Vocês podem observar aqui que o IZ do condutor, só voltando aqui, olha, o IZ do condutor, olha, o IZ do condutor 32 amperes, correto? Então, o que significa? Que eu posso usar um disjuntor de 30,
Por quê? 29,54 tem que ser menor ou igual a N menor ou igual a 32. Então, portanto, posso escolher o disjuntor de 30 amperes. Eu espero que vocês tenham tido um entendimento maior nesse tipo de dúvida e sempre dimensionar os condutores baseado no método de capacidade de condução e no método de queda de tensão. Sempre o condutor que você vai escolher, ele deve atender aos dois métodos, capacidade de condução de corrente e queda de tensão. Obrigado a todos e espero que as dúvidas relativas a dimensionamento de disjuntores e cálculo de corrente de circuito vocês possam ter sanado.